Já estamos também no youtube.com/canal da Jovem Pan Natal. Você que está vendo a gente através da imagem do nosso youtube.com/canal da Jovem Pan Natal e através da frequência 99,5. Hoje nós vamos falar sobre fundo de reserva com ela, a CEO da Compacta Administradora, Itana. Bem-vinda novamente, Itana. Bom dia. Bom dia. Obrigada, muito bom estar aqui. É bom ter você aqui também. Ela, quando não pode, ela manda profissionais que também atendem a todas as informações que a Compacta possui, principalmente porque ela trabalha com os condomínios, dando suporte, dando orientação, trabalhando junto ao síndico e junto aos condôminos também. Um condomínio é feito de vários personagens importantes, né, Itana? Com certeza. E a Compacta tá junto. O fundo de reserva, por que ele existe? Porque nunca é suficiente. Algum condomínio deve estar dizendo, pois é, por que nunca é o suficiente? A gente falar sobre isso, esse tema que costuma gerar muitas dúvidas e até desconfiança, né? Dos condomínios, nos condomínios, o fundo de reserva, para que serve? Porque ele nunca parece suficiente, quando pode ou não ser usado. Itana, muita gente acha que o fundo de reserva é um dinheiro parado ou que está sobrando, entre aspas, no caixa do condomínio. Mas qual é o papel real desse fundo de reserva? Então, o fundo de reserva é um fundo de emergência, né? Ele é utilizado para necessidades urgentes e inesperadas. O fundo de reserva, ele é um complemento, porque ele não pode ser utilizado da taxa ordinária. Então, quando um condomínio ele tem uma situação, né, de um rompimento de uma tubulação, uma fossa que extravasa ou uma necessidade de um pagamento extra, vai que um depósito judicial que será necessário. Sim. Alguma coisa urgente fora do que está previsto na taxa ordinária do mês. Então, o fundo de reserva ele é usado para essa definição, para coisas urgentes e necessárias. Ele não é um lucro ou uma reserva que está lá, não, porque às vezes há uma necessidade, principalmente se ela for estrutural, ela é muito cara. Por exemplo, teve um caso fortuito, veio uma tempestade, derrubou as coberturas, o muro. E aí? Perfeito. É o fundo de reserva. O fundo de reserva. Muitas vezes, se o condomínio ele tiver uma administração organizada, ele tem um seguro para poder cobrir esse tipo de situação. Mas tem seguro que não cobre. Como? Um rompimento de tubulação, água de chuva que vai provocar a parada dos elevadores. Isso o seguro não cobre. Entendi. Então, ele vai ter que ter uma reserva para poder cobrir essa despesa. Então, utiliza-se o fundo de reserva. Ou seja, tudo que é imprevisto, que não estava dentro do orçamento, que não foi culpa do síndico nem do morador, aconteceu e pode acontecer porque a vida, as estruturas, elas envelhecem. Sim. Também, né? E acontece demais, né? Esses imprevistos no condomínio, ele acontece demais. E o fundo de reserva ele é utilizado para isso, para poder o condomínio, o síndico, né, recorrer a esse valor, para não ter que fazer uma taxa extra urgente. Então, necessita-se de usar o fundo de reserva. Então, quando o síndico cobra uma taxa extra, isso significa que ele não tem um fundo de reserva suficiente ou depende do caso? Depende do caso. O fundo de reserva ele está previsto na convenção, a utilização dele. E geralmente é como eu expliquei, é em situações urgentes. No caso às vezes tem fundo de reserva, valor, mas ainda assim, aquela arrecadação, ele pode fazer uma taxa extra para uma coisa. Se o condomínio tiver um fundo de reserva saudável, ele pode recorrer primeiro, porque o fundo de reserva ele tem que ser reposto. Então ele pode recorrer ao fundo de reserva
e em seguida ele pode repor ele. Entendi. Por exemplo, em assembleia, a gente combina de construir um parque novo dentro do condomínio. Esse parque, como ele foi combinado posteriormente, é uma coisa planejada, não se utiliza o fundo de reserva. Aí vem a taxa extra que todo mundo paga pelo parquinho novo, né? Perfeito. Mas pode-se utilizar emprestado e aí a taxa extra vai direto para o fundo de reserva ou não? Nesse caso? No caso, sim. Algumas situações a gente recorre, por exemplo, as primeiras parcelas, para poder fazer imediatamente aquele serviço, recorre ao fundo de reserva e quando entra as taxas, aí repõe o fundo de reserva. Nessa situação bem colocada que você fez, é uma situação que não é inesperada, é uma situação programada, que aí sim, a taxa extra ela vai servir para cobrir esse eventual serviço aí. Entendi. Investimento. E esse fundo de reserva é formado como, Itana? Ele depende de uma boa administração ali do síndico junto com a administradora. De onde vem esse fundo de reserva? Então, o fundo de reserva ele é um percentual da taxa ordinária, que gira entre 5% e 10%. Ele está previsto em convenção. Na convenção ele já diz qual o percentual, quando não, é aprovado esse percentual em assembleia. A utilização dele também tem que ser através de assembleia, a não ser que seja uma situação urgente e emergente, que aí o síndico pode usar e depois ele vai ter que apresentar na assembleia para poder dizer por que foi e de que forma foi que ele usou aquele dinheiro. Então, tudo tem que ser de forma transparente para que os condôminos eles se sintam seguros que aquele dinheiro está sendo investido e guardado para uma eventual necessidade de forma organizada. E para isso precisa que uma administradora oriente o síndico, né, para poder fazer um trabalho organizado, com transparência e também bem programado, né? Para poder os condôminos saberem como é que aquele dinheiro está sendo utilizado. E quando tem uma administradora como a Compacta, por exemplo, ela discrimina lá no boleto o que é fundo de reserva, para que foi utilizado. Toda essa discriminação vem junto com o boleto? Perfeito. Isso faz parte da transparência também, né? No boleto, na composição dele, ele tem até se tem taxa extra, tá lá discriminado a taxa extra e para que é aquela taxa extra, o fundo de reserva mensalmente e também a arrecadação que houve daquele fundo e o saldo dele mensal. Isso aí todo mês é comprovado através dos boletos para que os condôminos tomem consciência de como é que está sendo utilizado o dinheiro dele. Aí tem uma pergunta que não quer calar, né? Por que tanto condomínio vive no limite, no fundo de reserva ali, com o fundo de reserva no limite, Tana? Então, às vezes porque a gestão, né, ela não quis fazer essa reserva dentro da previsão orçamentária, porque o ideal é quando você vai fazer a previsão orçamentária, esse fundo de reserva, esse percentual já esteja incluso ali e seja guardado e separado das despesas ordinárias. Então isso às vezes acontece porque o condomínio ou tem uma inadimplência muito alta, que aí recorre ao fundo de reserva para poder fazer ou quando aquela taxa ela não está sendo suficiente para as despesas ordinárias do condomínio. Então vai se tirando o valor do fundo de reserva para poder cobrir as despesas ordinárias, o que não é correto, né? Porque isso vai gerando, digamos, vai dando um boom, né? Vai gerando uma situação, uma bola de neve, que aí o condomínio depois vai ter que fazer uma arrecadação maior para poder tanto cobrir esse furo
quanto repor o fundo de reserva, se for uma administração organizada. Verdade. Se tem uma coisa que eu aprendi aqui desde que começou o Profissão em Foco com a Compacta Administradora, é que a administradora, ela não trabalha para sobrepor o síndico, ela trabalha ao lado do síndico. Então, assim, você é síndico, você mora num condomínio que não tem uma administradora e você tem a oportunidade de dizer assim, vamos contratar uma administradora para ajudar a gente. Exatamente é isso, o nome tá certo, é administrar essas contas e também colocar cada coisa em seu lugar, não é, Itana? Perfeito. A administradora, ela tem que estar caminhando ao lado do síndico e sempre se antecipando a ele também, mostrando para ele qual é o caminho correto que ele tem que trabalhar, né? Para poder trazer transparência para os condôminos, para que eles se sintam seguros e para saber dizer como é que vai ser a forma correta, como ele vai administrar o dinheiro do condomínio, porque é um dinheiro de todo mundo. É uma aula toda terça-feira. Qual é a dica que você deixa, Itana, já que a gente já falou aqui que como pode ser usado o fundo de reserva, né, para situações urgentes, se for utilizado em uma situação planejada somente como empréstimo, já repondo, já planejando essa reposição ao fundo de reserva e com muita transparência. Qual é a dica que você deixa aqui no Profissão em Foco hoje? A dica é para os condôminos e para a gestão, os síndicos também, né? Que eles vejam o fundo de reserva como um fundo necessário para o condomínio, que ele vai estar ali ajudando o síndico em um momento. As pessoas acham que nunca vai ter aquela situação inesperada, né? E quando vem, aí às vezes não tem esse recurso para poder cobrir. Então vejam essa situação do fundo de reserva com muita responsabilidade, fazendo a arrecadação mensal, separando ele também da taxa ordinária, para que esse dinheiro sempre esteja guardado para uma necessidade extrema para o condomínio. Muito bem. Itana Brandão, CEO da Compacta Administradora. Se eu estiver ouvindo agora e tiver vontade de conhecer a Compacta ou trazê-la para o meu condomínio, sendo eu condômina ou síndica, como é que eu faço, Itana? Então, nos procure nas redes sociais, no Instagram, @Compacta Administradora, e também nós estamos situados aqui em Candelária, na rua Jerônimo de Albuquerque, 3602. E o nosso telefone 3221-0323. Muito bem, obrigada, viu, Itana? Seja bem-vinda sempre. Próxima terça-feira tem mais Profissão em Foco com a Compacta Administradora. A gente que não tem muito conhecimento, né? Quando entra em contato com quem sabe, quem tem... São 30 anos já, Itana? 29 anos, quase 30 anos trabalhando com isso, ou seja, eles sabem exatamente como deixar as contas equilibradas e fazer um condomínio muito mais saudável financeiramente e administrativamente. Então, Compacta Administradora é o nome. 9h22. Tivemos Itana Brandão. Obrigada a você que está no youtube.com/canal da Jovem Pan Natal. Se você achou essa entrevista interessante, compartilha o nosso canal, a nossa entrevista que está no canal youtube.com/canal da Jovem Pan Natal. Combinado? E aí todo mundo fica sabendo um pouquinho mais através da Compacta Administradora.